Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast de Geografia, que foi feito pela turma do terceiro ano do ensino médio da Escola SESI de Lorena, pelos alunos Lavínia, Karine, Paulo Vinícius e Gabriele. Bom, nesse episódio, vamos explorar um tema atual e fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo, a geopolítica. Vamos discutir os principais conflitos que marcam o cenário internacional, seus interesses, causas, histórias e implicações. Prepare-se para uma viagem pelas tensões e disputas que moldam as relações entre nações. Mas afinal, o que é geopolítica? A geopolítica é o estudo da influência de fatores geográficos, econômicos, culturais e estratégicos nas relações entre os estados e outros atores globais. Ela nos ajuda a entender por que certos conflitos ocorrem, quais são seus interesses por trás deles, e como essas disputas impactam o equilíbrio de poder, a segurança e o desenvolvimento em escala global. Com esse olhar crítico, conseguimos analisar eventos não como fatos isolados, mas como parte de um sistema complexo de forças e interesses. Hoje, vamos começar pelo caso da guerra na Ucrânia, um exemplo claro de como a geopolítica está presente no nosso dia a dia, influenciando desde os preços dos alimentos até segurança internacional. Agora eu vou falar um pouco sobre a localização, contexto histórico e atores principais dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Bem, não é de hoje que a guerra na Ucrânia é um dos principais conflitos geopolíticos do século XXI e tem raízes profundas na história da região. A Ucrânia, por exemplo, está localizada no leste europeu, fazendo fronteira com países como Rússia, Polônia, Hungria e Eslováquia. É uma área estratégica, rica em muitos recursos naturais, tem terras férteis e com corredores importantes para a distribuição de gás natural, que abastece a Europa atualmente, sendo algo extremamente importante na economia deles atualmente também. Durante séculos, o território ucraniano esteve sob domínio de impérios, como um deles sendo o Império Russo e mais tarde a União Soviética. E com o fim da União Soviética, em 1991, a Ucrânia conquistou sua independência, mas manteve laços econômicos e culturais com a Rússia. A tensão desse conflito foi aumentando por meados de 2014, após a Revolução de Maidan, que derrubou o então presidente pró-russo da Ucrânia. Pouco depois, a Rússia anexou a Crimeia, que era uma península estratégica no Mar Negro, e começou a apoiar grupos separatistas armados no leste ucraniano, nas regiões de Donetsk e Luhansk. Os principais atores desse conflito atualmente são a Ucrânia, que luta por sua soberania e aproximação com a União Europeia e a OTAN, a Rússia, que se opõe à presença da OTAN próxima às suas fronteiras e tenta manter a sua influência histórica sobre a região e também vê uma grande ameaça essa aproximação da OTAN e da União Europeia com países tão próximos à sua fronteira. A OTAN também e a União Europeia, que fornecem apoio militar, econômico e humanitário à parte da Ucrânia, do lado da Ucrânia. Os Estados Unidos também com grande envolvimento político, militar e financeiro no apoio à Ucrânia também, mandando vários tipos de ajuda para eles. E outros atores também, por forma indireta, como a China, que observa o conflito de forma estratégica, e o Irã, que tem fornecido apoio militar à Rússia a alguns momentos, mostrando estar mais ao lado da Rússia nesse meio desse conflito. E o conflito atualmente se transformou em uma disputa regional para um dos maiores embates geopolíticos do nosso tempo. Eu vou falar sobre as causas e as consequências. Bom, as causas da guerra da Ucrânia, elas são diversas, porém são todas interligadas e não podem ser explicadas apenas por um motivo. Em primeiro lugar, há uma disputa geopolítica entre o Ocidente e a Rússia, e a possível entrada da Ucrânia na OTAN não é bem visto por Moscou, e isso é uma ameaça direta à segurança deles. E além disso, existe um histórico de rivalidade ideológica e estratégica desde a Guerra Fria, e isso ainda influencia muito as relações da Rússia, Europa, enfim, com os Estados Unidos.
E vendo do ponto de vista econômico, a Ucrânia ela é um importantíssimo centro agrícola, conhecida até como o celeiro da Europa. E ela também é uma zona de trânsito de gás natural russo, então ela abastece grande parte da Europa Ocidental. Então, controlar ou até mesmo influenciar esse território significa você ter poder sobre as rotas comerciais e estratégicas energéticas e, enfim. Há também causas territoriais e étnicas. Por exemplo, a Crimeia, ela foi anexada pela Rússia em 2014 e a grande parte do leste separatista do país fala russo. Então, a Rússia ela usa isso como justificativa para intervir sob o argumento de proteger esse grupo. As consequências humanitárias são devastadoras e inúmeras, e entre elas são milhares de mortos, inclusive civis, mais de 10 milhões de ucranianos deixando suas casas, infraestruturas essenciais como as escolas e hospitais foram destruídas, e muitas cidades enfrentam escassez de alimentos e medicamentos, energia e enfim. E no plano geopolítico, a guerra ela reconfigurou, reatou alianças. Então, a OTAN ela ganhou uma força maior e países que eram neutros antes, como a Finlândia e a Suécia, pediram adesão fatídica na aliança. E a Rússia ela foi isolada economicamente com sanções severas, mas buscou novos parceiros, como a China e o Irã. E a economia global também sofreu com o alto no preço dos combustíveis, dos alimentos e aumento da inflação em vários outros países. Além disso, há sérias violações dos direitos humanos em curso, com denúncias de torturas, ataques a civis, perseguição a opositores e jornalistas em zonas de conflito. E como está a situação atualmente? Em 2025, o conflito continua sendo uma resolução significativa. A Ucrânia segue resistindo em apoio aos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos e da União Europeia. Já a Rússia mantém o controle de partes do leste do país, enfrentando dificuldades logísticas e militares, mas também consolidando áreas ocupadas com administrações pós-russas. Apesar de algumas tentativas de genocídio, não houve avanços significativos rumo à paz. O conflito segue marcado com confrontos intensos, bombardeios e um enorme impacto na vida da população. A guerra também acelerou mudanças no cenário global, incluindo o reposicionamento de potências mundiais, a reorganização de alianças e um aumento de militarização em vários países. Além disso, temas como segurança cibernética, propaganda e fake news tornaram-se armas modernas, mostrando que os conflitos de hoje vão muito mais além do que o campo de batalha. Como vimos também, os conflitos geopolíticos são complexos e multifatoriais. Eles envolvem disputas como poder, território, recursos naturais, identidades culturais e ideologias. Entender essa dinâmica é fundamental para desenvolvermos uma visão crítica, consistente e informativa sobre o mundo em que vivemos. E agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio do nosso podcast de Geografia. Até a próxima!